Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos em mais um novo dia com as bênçãos do Senhor, não é? Deus, Ele é maravilhoso. Não temos o que dizer mais a não ser o nosso muito obrigado, agradecer, ser grato a Ele, andar em obediência à Sua palavra. Seguir as orientações é o que é um dever do cristão, daquele que teve um verdadeiro encontro com o Senhor, andar em conformidade com a palavra, não conformando com este mundo, mas transformando, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Deus que está nos céus. Esse é o Deus ao qual estamos aqui, estou aqui a compartilhar com você e desde já agradecendo a esse Deus pela sua vida e também pela sua família, a você que está esperando em Deus, permaneça, continue. Davi, ele chega a mencionar, dizendo, esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu ao meu clamor. Ele disse, eu esperei com paciência no Senhor. Se Ele esperou com paciência no Senhor e recebeu o seu clamor, isso quer dizer que se nós esperarmos com paciência nesse Deus, crendo que essa palavra é verdadeira, não tem como o Senhor não nos atender. Precisamos pensar que tudo é no tempo de Deus. E se o Senhor permitir, pois nós estamos apenas aqui para seguirmos as orientações, pois quem tem todo o poder é o nosso Deus. Aqui está falando com você Belisário de Oliveira Garbeiro. Você pode perguntar, quem é esse Belisário? Belisário é um servo do Senhor, hoje um servo do Senhor, que é totalmente grato pela libertação na pessoa bendita do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual veio não para condenar o mundo, não para julgar, mas sim para salvar a humanidade. Você que já se inscreveu no meu canal, neste canal do Belisário de Oliveira Garbeiro, eu sou muito grato, você que está se inscrevendo, seja bem-vindo e que você possa se deparar que as palavras que o Senhor me conceder, que possa chegar ao teu coração, e você que ainda não não fez a sua escolha por Cristo, você que se encontra afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, vamos meditar juntos, vamos somar, unir a nossa fé e clamarmos a esse Deus. Existe um grupo de intercessores, este grupo que estão intercedendo a Deus. Nós intercedemos por eles e eles, da mesma forma, estarão intercedendo por nós. E o mundo terá uma outra visão, onde a própria palavra nos mostra que bem-aventurado, onde a verdadeira felicidade só poderá existir caso nós venhamos a estar na presença do nosso Deus. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se o Senhor
for o Deus da nossa nação, nós seremos felizes. E a certeza que o Senhor nos dá é de que nós não somos apenas vencedores. Não somos apenas vencedores, mas sim mais do que vencedores. Por estar depositando, por abrir o coração, por deixar o Senhor Jesus entrar, por entender que não estamos aqui falando de religião, não, longe disso, pelo contrário, e sim da palavra que é o nosso manual de instrução. É a nossa regra de fé e prática. Amém? Eu estou aqui com a devocional diária. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu estou com uma devocional, se encontra em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de eu vou colocar 3 versículos, versículo 24, 25 e o versículo 26. Devocional, nesses 3 versículos, eu creio que o Senhor, Ele tem algo para você. Assim como eu sei que irá falar também ao meu coração. Aqui nós vamos estar numa devocional, numa mensagem, novamente pelo grande servo do nosso Deus, que foi o grande apóstolo Paulo. Sabemos a sua trajetória e não há necessidade de falar, sendo que de perseguidor passa a ser perseguido por causa da palavra, por defender a verdade. Então, nós vamos estar aqui falando a respeito de uma das orientações do apóstolo Paulo, mostrando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Mas, nesses versículos nos quais eu, impulsionado, assim tocado, e como eu gosto de dizer, que eu acompanho as devocionais diárias por um aplicativo. E eu coloquei no meu coração, não sabendo qual será o versículo, a devocional diária do dia seguinte, e não vem, eu ainda não encontrei assim de ver lá na frente qual vai ser de amanhã. Calma. Então, não sabendo qual vai ser de amanhã, então eu fico aguardando e na certeza de que será um alimento que vai me fortalecer. E esse alimento me fortalecendo, sendo que eu estou dando a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, desejando que você também esteja, que você venha estar nesse mesmo espírito, para nós juntos formarmos a maioria, onde a palavra diz, e não podemos mudar o que está escrito, que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Embora nós podemos formarmos uma multidão, mas ainda, mesmo assim, seremos poucos. Mas os poucos, né? O pouco com Deus é a maioria. Um com Deus é a maioria. Nós temos exemplo no passado, de exemplo daquele que venceu Sansão, Davi, e nós vamos vendo que um com Deus é maioria. Imagine 2, quando 2 pessoas estiverem ou concordarem acerca de qualquer coisa, principalmente acerca do reino de Deus. Quando 2 pessoas se concordarem, nós temos exemplo da Torre de Babel, onde eles entraram em concordância, uniram
em prol de uma causa que não era certa. Então o Senhor teve que intervir. Não tem limite, eles estão em concordância, eles vão conseguir o que estão fazendo. Eu não posso deixar, porque eles estão fazendo algo que eles não vão conseguir. Então eles se uniram em prol de algo que não era certo. Agora, olhando por outro lado, ou de um patamar, tipo subindo uma escada, nós naquele patamar vendo que se unirmos em prol do reino de Deus, em busca daqueles que se encontram perdidos, que se encontram em busca de uma palavra amiga, de uma solução, apenas de uma palavra, de um abraço. Quantos que se encontram caminhando, e se você conversar, se você parar para conversar, você vai ver com ele estar decepcionado, principalmente aqueles que estão à beira das ruas do caminho. Louvado seja Deus. Então eu quero deixar aqui 3 versículos que o Senhor, eu creio, que irá, como já está falando ao meu coração. Eu já estou sendo alimentado por me alimentar da palavra, e por me alimentar desta palavra, eu estou transmitindo um alimento para você, onde você, dando ouvidos, alimentar também a sua alma, você não tem como o Senhor não derramar as suas bênçãos sobre você, onde não será preciso você estar correndo atrás das bênçãos, como muitos estão fazendo, indo em busca, desejando as bênçãos materiais. Eles querem a prosperidade, querem ser prósperos, mas não é isso que o Senhor, Ele quer nos ensinar. Não. A nossa prosperidade maior, ela é a eternidade. Ela é a eternidade. Não está bravo. Ela é a eternidade. Essa é a bênção maior do verdadeiro cristão. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que venhamos a sermos firmes e constantes, não olhando para trás. Estando em Cristo, nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e faz. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva, eu posso falar com muita propriedade, com muita autoridade nesse sentido. Sendo que se você não experimentar ou desejar você até deseja, basta você querer. Você querendo experimentar, você querendo, você vai provar. E você provando, você vai ver que é bom. E você vai ter autoridade para falar mediante ao que você está passando, o que você passou, as experiências adquiridas. Mostrando no Salmos de número 171, versículo 71, que vai mostrar o Davi dizendo que foi bom. Você passou por aflições, você passou por momentos difíceis na sua vida. Ou está passando por um momento difícil. Mas quando Davi chega a relatar acerca desse versículo de número 71 do Salmo 119, Salmo 119, versículo 71. Foi bom eu ter passado pelas aflições da vida,
porque só assim eu vim a conhecer os seus decretos, eu vim conhecer o que é a verdade. Então, é motivo para glorificarmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, no capítulo de número 5, onde já mencionei acerca do título, as obras da carne e o fruto do Espírito, orientações do grande servo de Deus que foi o apóstolo Paulo. Vamos às orientações dele. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que orientação, uma de muitas orientações, e essa estamos diante de uma orientação que, se olharmos, nós vamos ver que tudo isso é verdade. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ter uma nova vida, viver em novidade de vida. Se eu fazia tal coisa, então eu vou deixar, eu vou abrir mão daquilo ali por amor a Cristo, eu vou estar crucificando. Se você estiver crucificado, você não tem como sair para fazer o que você sente, o que você sentia, o prazer naquilo que você fazia, igual hoje eu crucificado, estou crucificado, como estava a palavra, e os que são de Cristo crucificaram a carne, então eu estou crucificado com Cristo, onde crucificado eu sou livre, tenho liberdade, sou livre. Eu sou crucificado com Cristo, mas ao mesmo tempo sou livre. Estou livre. Livre para quê? Para poder falar desse amor para você que pode estar da mesma maneira livre, porém crucificado com Cristo, renunciando aquilo que o mundo oferece. Vou tomar só uma cervejinha. Vou tomar só uma cervejinha aqui, não, isso não faz mal. Vou tomar um vinho, né? Vou tomar aqui só uma pinguinha na hora do almoço, isso aí não tem problema não, só para abrir o apetite, né? Isso aí, é assim que começa. Então, se você está crucificado com Cristo, você é livre. E você sendo livre, você não vai fazer as coisas que faziam outrora. E outrora você fazia, ou se encontra fazendo. Você entregando a sua vida, você irá crucificar a sua vida, tendo a liberdade e não desejar, não fazer mais. Se esforçar para não mais fazer aquilo que entristece ao Espírito Santo do nosso Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, quer ver? Romanos 6, Jesus, 5:24, Romanos 6, 6, o apóstolo Paulo também. É isso mesmo. Olha só, o velho homem, eu vou até marcar aqui,
Deixa eu marcar aqui. Se você crucificou com Cristo, se você se encontra livre, tendo liberdade, sendo que a palavra também nos orienta, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas edificam. Esta é uma grande verdade. Então, se você está crucificando com Cristo, crucificado, então olha o que diz em Romanos, no capítulo 6 e no versículo de número 6, onde o apóstolo Paulo, com o título desse capítulo, nós vamos deparar com o título da seguinte forma: a graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Ela não nos deixa permanecer no pecado. Eu lembro do diácono, irmão João Maria, com 50 anos de diaconato na época, e ele trazendo lá nos estudos que tínhamos, há tantos anos atrás, em 95, 97, nessa época, 98 ou 2000, eu não vou lembrar exatamente a época, eu sei que ele fala algo, que o servo de Deus, ele tem uma luzinha dentro da mente dele. Essa luzinha é o sinal de que quando você e aquilo, eu entrando no Evangelho, conhecendo o Evangelho, vendo aquilo e deparando com o que ele estava falando, que era verdade, você sabendo que não deve fazer, e se você fizer, você vai ter consequência, ele coloca, nós temos uma luzinha, então aquela luzinha, se for sinal de perigo, aí ela vai acender. Não deve, não deve, não deve. E aquilo ali eu me deliciava, eu me saboreava, eu ficava, eu chorava, eu me derramava diante do Senhor, diante de mensagens que vinham e confrontava com o meu coração, olhando para o miserável que sou. De tão miserável, por que não? Assim, por que não? Porque tudo tem um momento certo de você conhecer o Senhor, se entregar, mas você não pode ficar retardando. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Então a graça do Senhor é o bastante. O apóstolo Paulo, ele chega a mencionar que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Olha só, então o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor, ele ora para as pessoas são curadas. Ele ora, então as pessoas estão vendo nele ali e veem aquele servo de Deus, mas é colocado um espinho na carne dele, mensageiro de Satanás, a fim de esbofeteá-lo, a fim de apontar, mostrar aquele espinho, ele tendo que conviver com aquele espinho, e você não consegue conviver com o espinho. Se você tiver, você vai o mais rápido possível querer tirar aquele espinho, mas aquele espinho foi colocado na sua carne, e ele ora ao Senhor para que tirasse aquele espinho. E o que acontece? Ele ora pela primeira, ele ora por 3 vezes, ele insiste, mas ele ouve do Senhor: Paulo, a minha graça te basta. Então é o bastante. De repente você está vivendo, você está convivendo com um espinho, talvez seja algo que esteja na sua carne, eu não sei qual é o espinho da sua carne. De repente o espinho na sua carne seja a bebida, de repente o espinho na sua carne seja as drogas, a dependência química. De repente o espinho na sua carne seja o adultério. De repente o espinho na sua carne seja o jogo de azar. Eu não sei qual é o espinho da sua carne. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele sendo o grande apóstolo, ele se depara e tem que conviver com aquele espinho mediante ao que o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta.
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós vamos vendo que o título daqui do 6:6, do capítulo 6 de Romanos está assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Se você tem a graça, você não vai permanecer no pecado. Antes, nos livra do poder do pecado. Antes, nos livra do poder do pecado. Ainda no versículo de número 6, ele vai dizer assim: sabendo isto, que o nosso velho homem, para nós, para você que já tem, está com a sua vida no altar do Senhor, está convivendo no Senhor, está fazendo de tudo para agradar ao Senhor. Olha só o que vem. E sabendo isto, que o nosso velho homem interior, o nosso homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, pois todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E quantas pessoas estão sendo escravizadas? Há muitos escravos andando por aí. Muitos falam que o tempo da escravidão acabou. Mas, olhando assim para o lado espiritual, ele só terá fim se você entregar a sua vida a Jesus. Em Gálatas, no Gálatas mesmo, 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer: agora não vivo eu, mas quer ver? Ele vai falar assim, ó. Gálatas 2:20. Ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que agora vivo na carne, não vivo mais. É o que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Então Cristo é suficiente. Louvado seja Deus. Olhando para 1 Pedro, se nós olharmos aqui, 1 Pedro no capítulo 2, no versículo de número 11, ele vai, 1 Pedro 2, versículo de número 11, ele vai falar assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo, blasfemo diante do Senhor. Não, nem esse aqui não, meu querido. 1 Pedro é outro versículo que eu quero procurar, meu Senhor. Oh, Deus Santo. Louvado seja Deus. Eu me enganei aqui com o versículo. Louvado seja Deus. Então, olhando para essa orientação do apóstolo Paulo, do grande apóstolo, do servo do Deus vivo, olhando para essa palavra com o coração, com os olhos espirituais, nós vamos ver: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, e vivemos no Espírito, andemos, e se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. É condicional. Se você está em Espírito, então ande em Espírito. Se você diz, é condicional. Se vivemos, se você estiver vivendo em Espírito, no Espírito, você deve andar também em Espírito. E esses são os que o Senhor está procurando, está à procura. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores na palavra do nosso Deus? Os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Você tem que ser verdadeiro diante do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí no 26, ele mostra, aqui, 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Se eu estou em espírito, andando em espírito, eu não vou estar sendo cobiçoso, eu não vou cobiçar, eu não vou me vangloriar, porque eu estou em espírito e sei que toda honra é do Senhor e eu tenho que diminuir a cada dia que o Senhor venha crescer dentro de cada um de nós. Olhando, que não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2,11. Fiquei com esse versículo na cabeça. Eu quero até ver o que tem a ver. Sabendo primeiro isso. 1 Pedro 2,11. Enquanto os anjos, onde vai falar assim dos falsos mestres, o título da carta de Pedro, não é este mesmo? Então, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo, blasfemos diante de Deus, diante do Senhor. Olhando então para os anjos, mas o Senhor olha para o que ele fez, que foi o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Carne e espírito se opõem. Carne e espírito, a conclusão de tudo é: carne e espírito se opõem, é o que nós estamos vendo aqui nessa palavra. Carne e espírito se opõem, travam um combate contínuo entre si. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as forças, as hostes espirituais do mal, potestades, principados. Se o cristão está andando no poder de um deles, não pode estar no controle do outro. Se eu estou andando no poder do Espírito, eu não vou estar andando de conformidade da carne. Se eu estou andando na carne, não tem como eu andar no poder, sobre o controle do Espírito Santo de Deus. E quantos estão falando aí, dizendo que estão falando em Espírito, mas nós não estamos vendo nada de espiritualidade. Não julgando melhor do que ninguém, misericórdia, longe de mim, que eu seja consumido, se eu estiver pensando algo dessa maneira. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Olhando para essa palavra, então, se o cristão está andando no poder de um deles, seja do Espírito, ou seja, da carne, não pode estar no controle do outro. Então, tem que optar por um, pois há dois caminhos e nós sabemos disso. Eu vou acelerar um pouquinho. Por trás, olhando para essa palavra, por trás da resistência do Espírito diante da carne está o propósito de que os crentes devem ser guardados de praticarem as coisas que os desejos da carne pedem. O que a carne pede são coisas que vão trazer consequências, vão causar enfermidades e coisas mais. Nós poderíamos até enumerar, mas como enumerar algo que são consequência da desobediência e por agradar a carne? Então não há como. Neste texto eu sei que nós podemos tirar de lições para a nossa vida. Nós podemos aprender que não podemos ser dominados pelos prazeres carnais. Nós não podemos sermos dominados pelos prazeres carnais. Esta é a grande verdade. Mas devemos andar sob o efeito milagroso do fruto do Espírito, exercido sobre os que o temem, o Senhor, sobre os que temem
ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos estão desprezando. Esta é a grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel e espera de mim e de você que estejamos vivendo uma vida em santidade diante dEle. E você pode pedir a Ele. Você tem a liberdade de falar com o Pai, para o Pai. Deus, eu tenho lutado contra a vontade da minha carne. Se de fato, de verdade, você tem lutado e colocar a sua força, pedir a força, ajuda ao Senhor, você irá vencer. Você é um vencedor. Não apenas basta dizer eu estou lutando contra eu tenho lutado contra a força da minha carne, contra aquilo que ela pede, contra a vontade da minha carne. Eu tenho buscado a minha satisfação, pois eu quero andar segundo o seu Espírito. Você pode falar isso com Deus: Senhor, eu tenho andado seguindo a vontade da minha carne, mas eu quero andar seguindo a vontade do teu Espírito, Senhor. Ah, meu Deus, como é bom, Senhor, ter um entendimento olhando para essa palavra. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja Deus. Então, você, falando assim com Deus, você pode dizer para Ele: Deus, eu reconheço as minhas limitações, somos limitados, e somos atraídos por coisas. Caso você não esteja andando no Espírito e na carne, é muito mais fácil você ser atraído por aquilo que o mundo está colocando diante de você. E você buscando a santificação no Senhor, você buscando a santificação nesse Deus, você será vitorioso. E você desejando andar segundo o Espírito, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo que precisa da ajuda do Senhor. Você pode contar com alguém que é espiritual para lhe ajudar também. Então você precisa da sua ajuda, da misericórdia para vencer essa batalha. E você pode pedir ao Senhor: perdoa pelas vezes que eu tenho me deixado levar pelos desejos deste mundo. Perdoa-me, Senhor. E eu reconheço a Ti como meu único, suficiente, exclusivo Salvador da minha vida. Esta é a nossa missão, o nosso dever em reconhecê-lo, em olhar para quem nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Que Deus abençoe completamente a sua vida nesse momento. Em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, vamos ver se... Filipenses, capítulo 2, no versículo 3, para concluir aqui, outra orientação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, andando em humildade, reconhecendo, tendo misericórdia da vida daqueles que estão andando de inconformidade, e você se compadecendo, sentindo
a miséria daquela pessoa. Você vai colocando ela, não o façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas você tendo a sua mente em Cristo, você não será confundido. O inimigo não pode confundir você. Pode ter certeza disso. Deus é fiel. O que você estiver no seu coração, eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas deposite a sua fé no Senhor. Creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Fique com Deus na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor sejam multiplicadas na sua vida. Não somente na sua vida, assim também como em toda a sua família, nos filhos, os filhos, nos pais, e assim por diante, entendendo de que quem tem o controle em suas mãos é o Senhor. E o controle estando nas mãos desse Deus, não podemos tomar. Se tirarmos o controle das mãos do Senhor para seguirmos, andarmos de acordo andarmos de conformidade com o que queremos, não em espírito, mas na carne, então vamos errar constantemente, mas em espírito. A chance, a certeza de errar menos, ela é muito maior. Amém? Que Deus abençoe. Ótima terça-feira, né? Hoje, dia 21 de novembro, faltando apenas 39 dias, né? 39 dias para o fim de mais um ano. Que você possa refletir, que você possa, de fato, de verdade, olhar para Cristo, desejando nos fazer uma visita, e seja conosco. Nós estamos servindo ao Senhor, da Primeira Igreja Batista, aqui em Benfica. Você dessa região, dessa localidade, Zona Norte, desejando vir estar conosco, será um prazer em recebê-lo. Vamos trabalhar juntos, vamos unir a nossa fé. Nós sabemos que existem muitos que estão indo a tantos lugares, mas não estão sentindo, não estão vendo mudanças. E você só poderá ver a mudança caso a sua vida esteja nas mãos do Senhor e unidos no corpo de Cristo, se tornando membro do corpo de Cristo. Esteja conosco, eu te faço o convite. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandiosamente. Fique na paz, mais uma vez, senão eu vou. Meu Deus, cada um. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na paz. Bom dia. Ótima terça-feira.